dia, família. Família, a palavra hoje saiu no livro de 1 aos Reis, capítulo 9, versículos 19 e 20, que diz assim: Ainda reconstruiu as cidades onde armazenava mantimentos, as cidades onde ficavam os seus cavalos e carros de guerra, e tudo mais que ele quis construir em Jerusalém, no Líbano e em outras partes do seu reino. Para esse trabalho forçado, Salomão usou os descendentes do povo de Canaã, que os israelitas não haviam matado quando conquistaram o seu país. Entre esses trabalhadores forçados estavam amorreus, heteus, perizeus, heveus e jebuseus, e os descendentes deles continuam escravos até hoje. Amém, família? Aqui está falando sobre outros trabalhos e construções de Salomão. Salomão, como nós sabemos a história de Salomão, ele pediu para Deus falou para ele, pode pedir o que quiser. E ele falou, me dá sabedoria para governar esse povo, porque vai ser muito difícil. Ele olhou para tudo aquilo e achou que sozinho ele não ia conseguir. Realmente, sozinho, família, a gente não consegue. A gente não consegue nada. Se a gente não estiver com Deus à nossa frente, o tempo todo, nos direcionando, a gente não consegue nada. E aqui no capítulo 9, no comecinho, no primeiro versículo, fala que Deus apareceu para Salomão pela segunda vez. Ele já tinha aparecido para Salomão, e Salomão foi e disse que queria sabedoria, né? Como eu falei agora há pouco. Aí agora ele aparece de novo e fala com Salomão de novo. Ele fala assim, eu ouvi a sua oração e o pedido que você fez na minha presença. Declareis santo esse templo que você construiu como lugar onde serei adorado para sempre. Eu tomarei conta dele e sempre protegerei. Se, versículo 4, se você me servir com uma oração sincera e honesta, como Davi, o seu pai, me serviu, e se obedecer às minhas leis e ordens e fizer tudo o que eu mandar. Então eu cumprirei a promessa que fiz a Davi, o seu pai, quando ele disse que Israel sempre seria governado pelos descendentes dele. Mas se, olha outro se aqui, versículo 6. Mas se você ou os seus descendentes deixarem de me seguir, se desobedecerem às leis e os mandamentos que eu lhes dei, e se adorarem outros deuses, aqui Deus está escrito com letra minúscula, então eu arrancarei o meu povo da terra que lhe dei, e também abandonarei esse templo que separei para ser o lugar onde devo ser adorado. Aí todos os povos vão desprezar e zombar de Israel. Esse templo virará um monte de ruínas, e todos que passarem por perto dele ficarão chocados e espantados e perguntarão, por que foi que Deus fez isso com essa terra e com esse templo? E a resposta será, foi porque os israelitas abandonaram o Senhor, seu Deus, que tirou os antepassados dele do Egito. Eles seguiram outros deuses com letra minúscula, e os adoraram e os serviram. Foi por isso que o Senhor fez com que toda essa desgraça caísse sobre eles. Amém, família? Deus está sendo claro, claríssimo. Deus está sendo alvo como a neve aqui. Ele está falando com Salomão. Eu vou te dar riqueza, sabedoria, inteligência. Você vai dominar sobre o seu povo, você vai ensinar, você vai explicar. Olha, Deus deu tanta sabedoria para Salomão que a rainha de Sabá, no capítulo 10, foi lá visitar Salomão e conversar com ele e aprender com Salomão e ver tudo que ela ouvia falar sobre ele. A rainha saiu do trono e foi lá. Geralmente, o povo que vai até a rainha, né? Mas ela foi até Salomão porque ela ouviu falar das grandezas de Deus na vida de Salomão. Salomão era tão rico, olha, família, que aqui no capítulo 10, no versículo 21, olha só o que está escrito. Todas as taças que o rei Salomão usava para beber eram de ouro, e todos os objetos do salão da floresta do Líbano eram de ouro puro.
Não se usou prata, porque no tempo de Salomão, esse metal era considerado sem valor. Olha aqui, cada 3 anos a sua frota voltava trazendo ouro, prata, marfim, macacos e micos. O rei Salomão era mais rico e mais sábio do que qualquer outro rei. Olha tudo que Deus deu para Salomão. No versículo 25 do capítulo 10 fala assim: todos aqueles que chegavam traziam presente para ele, objetos de prata e de ouro, roupas, armas, especiarias, cavalos e mulas. E foi assim ano após ano. Salomão, ele recebeu tudo de bom e do melhor de Deus. Salomão tinha tudo o que queria. E aqui onde nós lemos, nós vimos que, olha, o Salomão reconstruiu tudo aquilo ali, que estava ali perecendo, que estava de qualquer maneira. Ele mandou reconstruir pelo povo que foi trazido escravo, mas não pelo povo de Deus. O povo de Deus era tratado com pompas, com bênçãos. O povo de Deus, eles eram soldados, eles eram oficiais, comandantes, capitães, no versículo 22 do capítulo 9. Eles não eram tratados como escravos, eles mandavam, eles dominavam. Eles não eram funcionários, escravos que ficavam trabalhando ali, sofrendo ali na luta, não. Para isso tinha os escravos, que Salomão, Deus tinha dado nas mãos dele, aquele povo, os jebuseus, os perizeus, os heveus, aqui é onde nós lemos. Esses sim trabalhavam como escravos, porque esses não serviam a esse Deus Todo-Poderoso que nós servimos, família. Por isso que Deus deu todas essas coisas para Salomão, porque Salomão, filho de Davi, o rei lá atrás que morreu e deixou o reinado para Salomão, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então, família, nessa manhã nós estamos aprendendo que vale a pena ser fiel a esse Deus, vale a pena fazer a vontade dele, vale a pena obedecer a ele, vale a pena ser humilde diante dele, porque aqui Salomão foi humilde. Salomão podia pedir tudo que ele quisesse, mas ele falou: Senhor, me dá sabedoria. Eu preciso de sabedoria, porque é muita gente para eu cuidar, é muita responsabilidade. Muitas vezes nós temos um cargo nas nossas mãos e nós queremos fazer de qualquer maneira, nós queremos só tirar proveito daquilo, nós queremos só o melhor para nós, mas Salomão não, ele falou assim: me ajuda que eu quero ajudar esse povo, eu quero fazer o melhor, eu quero reconstruir, refazer, eu quero que eles sejam felizes. Mas família, a palavra de Deus também diz que não dá para a gente servir a Deus e a mamão, a Deus e ao dinheiro. O diabo tem muita coisa para oferecer também. E aqui ele também se mandou na vida de Salomão, porque Salomão era tão rico, tão bem quisto por todos, que chegou um certo momento que ele se afastou de Deus. Ele quis se casar com aquelas mulheres que não serviam a Deus. Deus falou: não é para casar com essas mulheres, não é para se juntar com esse povo, não é para fazer uma família com esse povo, mas ele se encantou. Ele se deixou levar. Nós sabemos, nós aprendemos que perfeito é só Jesus. E aqui também Salomão se deixou levar. Olha aqui, no capítulo 11, versículo 3, fala assim: Salomão casou com 700 princesas e também teve 300 concubinas. Elas fizeram com que ele se afastasse de Deus. E quando ele já estava velho, fizeram com que o seu coração se voltasse para deuses estrangeiros, deuses com letra minúscula de novo. Ele não foi fiel ao Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai, havia sido. Salomão adorou Astarote, a deusa de Sidom, deusa com letra minúscula de novo, e Moloque. E olha aqui, está escrito aqui, na minha Bíblia está escrito, no versículo 5 do capítulo 11, Salomão adorou Astarote, a deusa de Sidom, e Moloque, o nojento deus de Amon. Está escrito aqui, o nojento deus de Amon. Não sei como está aí na sua Bíblia, mas na minha Bíblia está escrito assim: ele pecou contra o Senhor e não foi fiel a ele como Davi, o seu pai, havia sido. Olha, família,
nós temos que estar sempre com os olhos voltados ao Senhor. Lembra que nós lemos no início ali, tem o se for fiel, se obedecer, se andar nos meus caminhos, se fazer o que é reto. Se, família, sempre tem o se. Se a gente obedecer ao Senhor nessa manhã, se a gente for sincero, se nós tivermos o nosso coração voltado para Deus, nós podemos comer do bom e do melhor. Nós podemos ter o melhor na nossa vida, na nossa família, no nosso lar, na nossa pátria, em todos os lugares. Nós podemos ser cada vez melhor, mas é se obedecer à vontade do Senhor. Deus com letra maiúscula, porque aqui nós falamos no nome de vários deuses com letra minúscula, porque o povo não se satisfez com o Deus Todo-Poderoso, o único que fez todas as coisas, e o povo quis servir aqueles deuses com letra minúscula. O povo achou que Deus precisava de ajuda daqueles pequenininhos, daqueles deuses pequenininhos. E foi aí que o povo pecou. E foi aí que Salomão pecou. E é aí que muitas vezes nós pecamos, famílias. Nós trocamos o certo pelo duvidoso. Nós vemos uma situação mais fácil de levar vantagem e nós vamos ali. E não é isso que Deus quer na nossa vida. Deus quer dar o melhor para nós. Deus quer que nós venhamos a nos servir com taça de ouro, como está aqui, ó. Como Salomão era servido, ó. O seu trono, aqui ó, no capítulo 10, versículo 19 e 20, fala assim: o trono tinha 6 degraus, com a figura de um leão nas pontas de cada degrau. Isto é, havia 12 leões ao todo. Atrás do trono havia uma figura de cabeça de touro, e no lado de cada um, 2 braços do trono, havia a figura de um leão. Nunca dos 2 braços do trono, nunca havia existido em outro reino um trono como esse. Tudo de ouro, família. Tudo maravilhoso, tudo lindo. Onde ele pisava era de ouro. Prata não era nada para ele. Bronze não era nada. Família, nós podemos ter do bom e do melhor se a gente servir ao único Deus com letra maiúscula que está dentro aqui da Bíblia, ao único que pode fazer todas as coisas da minha vida e da sua vida. Amém, família? Bom dia, família.